é que não tem tempo determinado para adorar a Deus. Jesus, ele disse: mas a hora vem e é agora. Tempo presente das nossas vidas. Na hora que nós acordamos, é tempo de adorar. Na hora que nós estamos trabalhando, é tempo de adorar. Na hora que nós estamos em casa, é tempo de adorar. Na hora que nós estamos na igreja, é tempo de adorar. Se nós lermos Eclesiastes capítulo 3, nós vemos que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Mas nós não vemos lá escrito que há tempo para adorar, porque não tem tempo para adorar. Nesse manhã nós estamos aqui para adorar a Deus. Então não perca a oportunidade de adorar a Deus nessa manhã. Aleluia. Mas algo interessante que nós vemos nessa palavra é que um verdadeiro adorador atrai a presença de Deus. Aleluia. Eu gostaria que você falasse para o irmão que está aí do seu lado: um verdadeiro adorador atrai a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós observamos também nesse versículo que nós lemos que Deus, ele está à procura desses verdadeiros adoradores. Nós podemos entender que são poucos, que não se encontram em qualquer lugar, esses verdadeiros adoradores. Mas existem muitas igrejas e muitos adoradores, mas nem todos são esses adoradores que o Pai diz, verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. E é sobre isso que eu quero pregar nesta manhã. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Talvez você já ouviu essa palavra de uma outra forma diferente dessa que eu vou pregar. Mas eu creio que Deus revela a mesma palavra de diversas formas. E o que eu vou pregar não é contraditório à palavra. Por isso, abra o seu coração e ouça a palavra de Deus. Aleluia. Eu separei alguns pontos ou características de um verdadeiro adorador que não podem faltar na vida de um verdadeiro adorador, que são fundamentais na vida de um verdadeiro adorador. Primeiro, em Isaías capítulo 48, versículo 11, a palavra de Deus diz que Deus não dá a sua glória para outro. Podemos entender que um adorador, ele precisa ser um adorador exclusivo de Deus, que dá prioridade à vontade de Deus. E se nós observarmos o povo de Deus na Bíblia, nós vemos que o povo sempre caiu na idolatria. Nós vemos que o povo sempre desobedeceu a Deus. Poucos foram os momentos que eles adoraram exclusivamente a Deus. E nos nossos dias nós vemos pessoas que trocam a presença ou a vontade de Deus por momentos de prazer nessa terra. E ainda dizem, não é pecado. Ainda dizem, Deus não reprova. Ainda dizem, Deus vai nos abençoar. Será que Deus vai abençoar mesmo? Nós precisamos meditar numa coisa. Uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Deus aprovar. Deus não proíbe o homem de fazer nada. É claro que o Espírito Santo avisa, mas Deus não proíbe. Se nós quisermos sair daqui e ir para um lugar que não agrada a Deus, Deus não vai proibir. O Espírito Santo vai avisar, mas Deus não vai proibir. E Deus não vai aprovar também. Mas na mente de um adorador precisa ter a preocupação de que aquilo que ele está fazendo agrada a Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos interesses para fazer a vontade de Deus. Nós vemos um exemplo na Bíblia
Jesus, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz que Jesus deixou a sua glória, se humilhou até o ponto de ser feito como homem, pagou o preço do meu e do seu pecado, morrendo na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu de presente a salvação. Aleluia! Essa era a vontade de Deus. Mas Jesus precisou abrir mão da sua glória. E muitas vezes nós temos que abrir mão de um sonho, de um desejo, de algo que conquistamos. Temos que abrir mão, muitas vezes, de um momento com a família para fazer a vontade de Deus. Porque um adorador precisa dar prioridade acima da sua própria vida à vontade de Deus. Aleluia! Segunda característica: um adorador precisa adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Se nós basearmos a nossa adoração nos atos de Deus, por exemplo, eu adoro a Deus porque Ele me curou, ou eu adoro a Deus porque Ele me livrou do mal, ou eu adoro a Deus porque Ele me abençoou, a nossa adoração se torna limitada. Porque basta Deus parar de nos abençoar que nós paramos de adorar a Ele. Mas se a nossa adoração estiver baseada na soberania de Deus, por exemplo, Deus é onipotente, eu adoro a Deus porque Ele é onisciente, onipresente, porque Deus é fiel. A nossa adoração, ela vai ser incondicional. Pode vir lutas, pode vir dificuldades, pode vir problemas na nossa vida, que nós não vamos deixar de adorar, porque nossa adoração está baseada na soberania de Deus. Aleluia, Deus! Uma coisa eu tenho aprendido: o louvor e a adoração. O louvor nós entregamos a Deus como gratidão pelos presentes que Deus nos dá. A adoração pela soberania de Deus. O louvor, ele nasce da alma. A adoração nasce do Espírito. Aleluia! O louvor nós entregamos a Deus como gratidão pelos presentes. A adoração nasce na presença. Aleluia, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! O louvor é circunstancial. A adoração é incondicional. Deus seja louvado. Nós temos que ter em nossa mente, assim, nós temos que louvar e adorar, mas a nossa adoração tem que estar baseada na soberania de Deus. Aleluia. Outra característica de um adorador: um adorador precisa ter humildade. Humildade para se humilhar diante de Deus e humildade para reconhecer os seus erros. Aleluia! Por que nós temos que ter humildade para se humilhar diante de Deus? Porque se nós não nos humilharmos diante de Deus, nós seremos humilhados por Deus. Nós vemos exemplos na Bíblia. Nabucodonosor, está escrito em Daniel, exaltou o seu coração. Deus fez ele comer capim com os animais. O rei Uzias, rei de Judá, também exaltou seu coração. Diz a palavra que Deus feriu de lepra na frente dos sacerdotes. Porque Jesus disse: todo aquele que se exaltar será humilhado. Aleluia. Mas aquele que se humilhar será exaltado. Quem quer ser exaltado por Deus? Aleluia! Um adorador precisa ter humildade para reconhecer o seu erro. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Mas algo que não é todos que têm é humildade para reconhecer que errou. E isso faz parte da natureza humana. Ninguém gosta de admitir que errou. Ninguém gosta de ter que pedir perdão. E ainda mais se tiver um cargo elevado. Aleluia. Algo que Deus abomina é pessoa prepotente.
Diz a palavra que Deus resiste a quem é soberbo. Deus não estende a sua mão para abençoar quem é soberbo. Deus não estende a sua mão para livrar do mal ou para liberar graça, unção, poder na vida de quem é soberbo. Aleluia. Mas diz a palavra de Deus que Ele dá graça. Ele dá graça para aquele que é humilde. Aleluia. Por isso que um adorador precisa ter humildade, porque isso agrada a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quarta característica de um adorador. Um adorador precisa ter intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus? É ter Deus como um amigo pessoal. Lembre-se de uma relação com um amigo íntimo. Um amigo íntimo conversa diariamente com um amigo. Para nós termos intimidade com Deus, nós temos que conversar com Ele diariamente. E como nós conversamos com Deus? Através da oração. Quanto tempo faz que nós não tiramos um período de oração específico todos os dias para conversar com Deus? Será que nós temos intimidade com Deus? Aleluia. Um amigo, ele pede conselho para mim. Será que tudo que nós vamos fazer, nós vamos comprar alguma coisa, nós pedimos direção para Deus? Nós vamos vender alguma coisa, nós pedimos direção para Deus? Se nós vamos em algum lugar, nós pedimos direção para Deus? Será que nós temos intimidade com Deus? Aleluia. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. É fundamental na vida de um adorador. Aleluia. Aleluia. Quinta característica de um adorador. Um adorador precisa ter uma vida em santidade. Aleluia. Ontem foi pregada a santidade aqui. Jesus está voltando e quem não estiver em santidade não vai se encontrar com Ele. Aleluia. Mas o que é ter uma vida em santidade? Ter uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus porque Ele conhece nosso coração, sabe as intenções do nosso coração. Diante dos homens porque eles estão vendo as nossas obras. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de ler com os amados em Efésios capítulo 4. Aleluia, Jesus. Um exemplo de que é santidade. Eu já vou encerrar, irmãos, depois que eu ler essa palavra. Aleluia. Capítulo 4, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Despojar do velho homem quer dizer mortificar os seus desejos, as suas vontades que você tinha antes de conhecer a Cristo. Aleluia. Versículo 24: e vos revistais do novo homem, ou seja, passar a viver a vida em prol de fazer a vontade de Deus, de agradar o coração de Deus. Aleluia. Versículo 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Aleluia. Diz a palavra de Deus que quem mente tem por pai o diabo. Mas nós somos filhos da verdade. Nós temos que falar a verdade do nosso irmão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, não deis brecha para